Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Meio estranho o som. Dá uma olhada aí, Manu. Manu, acorda, Manu. Acorda, dá uma olhada no som. Tá meio estranho. Meio estranho. Boa noite a todos. Vamos seguir então com a nossa série. Estamos na série Na Mesa. Hoje vai ser a nossa penúltima mensagem. Semana que vem nós vamos encerrar a série. Ou seja, essa série tem começo, meio e fim, graças a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 1, versos 1 e 2, que vão ser os principais versículos. Nós vamos ler até o 6, para um contexto um pouco mais abrangente. Salmos 1. Hoje nós vamos falar das mesas que nós não devemos nos sentar, ou a mesa dos escarnecedores. Falamos até aqui sobre a mesa de Jesus, a mesa do Evangelho, a mesa em que nós temos que convidar, a mesa que aproxima, a mesa que transforma, a mesa que acolhe. Mas existem mesas também que devem ser evitadas. É isso que nós vamos ver nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu perdão. Obrigado, Deus, por podermos estar aqui na Tua casa, Pai. Obrigado, Deus, por termos liberdade, Pai, de te cultuar, Pai. Te pedimos, ó Deus, que Tu fale aos nossos corações, transforme, ó Pai, as nossas vidas conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Diz assim o texto de Salmos: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Amém? Eu vou ler novamente agora na versão NVT, já com o contexto todo. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como a palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Amém? Muito bem. Imagine você ser convidado para um jantar, para sentar em uma mesa. A princípio parece ser algo simples, algo comum, mas ao chegar você se dá conta que nesta mesa, ela está repleta de pessoas que zombam, que desprezam valores, que distorcem a verdade. A questão não é apenas estar presente nessa mesa. A questão é que você vai acabar pertencendo a essa mesa. Se você se lembrar das primeiras mensagens que nós trabalhamos, a Bíblia, a mesa, vai trazer um significado de comunhão, de alinhamento, de concordância.
A Bíblia vai trazer um senso de pertencimento com relação à mesa. E o Salmo 1, se você pegar num contexto geral de interpretação, ele está falando acerca das pessoas que são felizes quando sabem escolher a mesa em que vão se sentar. É disso que se trata o início desse texto. E aqui nós vemos também, além da felicidade de alguém que tem discernimento para saber em qual mesa se sentar, nós vamos ver que há uma progressão muito perigosa no texto. Nós vamos ver que, primeiro, nós somos influenciados por andar com ímpios, nós somos, logo nós somos presos num envolvimento, em uma mesa com pecadores, e a chegar na tal progressão de nós nos sentarmos com os escarnecedores, né, nos tornando parte disso. Ou seja, o pecado ele sempre vai iniciar com uma visita na nossa vida. E ele vai progredindo. Primeiro, são vozes que querem influenciar através de conselhos. Depois, ele vai nos envolver a ponto de praticarmos aquilo que antes nós tínhamos uma convicção contrária. E vai chegar um ponto que nós vamos estacionar, nós vamos sentar, nós vamos nos conformar com a roda dos escarnecedores. Ou seja, o pecado começa com uma visita e termina com uma moradia. É disso que se trata esse texto também. E nosso primeiro ponto é a mesa dos ímpios. É a primeira característica que nós vemos ali no texto. Não anda no conselho dos ímpios. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Ou na versão mais antiga, não anda no conselho dos ímpios. Ímpios, para você que não tem familiaridade com o termo, ímpios são aqueles que vivem sem Deus como referência. Sempre quando você ouvir falar ímpio, é uma pessoa que não tem Deus como referência de vida. Tá? Não existe Deus na sua cosmovisão de vida. É uma mesa onde Deus não é considerado. Para o ímpio, ele não leva em conta a opinião, a vontade de Deus na sua vida. Deus inexiste na sua vida. Então, ele não está nem um pouco preocupado com o conselho de Deus. A mesa dos ímpios é a mesa onde a verdade ela é relativizada. Não há uma única verdade. A verdade ela é adaptada ao olhar e ao ponto de vista de cada um. Cada um tem a sua verdade. E nessa mesa as decisões elas são tomadas sem nenhum temor por Deus. Não há referência de Deus, não há uma verdade estabelecida, também não há temor com relação à vontade de Deus. Ou seja, nessa mesa nós vamos ver, nós vamos ouvir conselhos de pessoas que ignoram a palavra de Deus. Os conselhos que são dados ao redor dessa mesa não levam em conta, novamente, o que a palavra de Deus diz, a vontade de Deus. É uma mesa onde a cultura vai redefinir aquilo que é certo e o que é errado. Ou seja, a Bíblia não é o certo, a palavra de Deus não é o certo. O certo é a cultura vigente. Se você reparar, se você prestar atenção no mundo, você vai ver que a verdade, o certo e o errado, ele é relativizado.
ele muda de época em época, ele muda de geração em geração. Se você olhar vídeos antigos da década de 70, 60, aí você vai vindo 80, 90, 2000, você vai ver que o que é certo muda com relação ao tempo, ao contexto, à cultura vigente estabelecida em cada lugar. E uma coisa que nós precisamos entender é que influências que parecem que são inteligentes, elas são vazias espiritualmente. Nós vamos ver muitos conselhos de pessoas que parecem ser muito inteligentes, mas não há nenhum preenchimento, não há nenhuma profundidade espiritual, não há espiritualidade. São pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com a vontade de Deus. Augusto Nicodemos, ele vai dizer que o cristão não pode absorver a cosmovisão do mundo sem ser moldado por ela. Ou seja, se você der ouvidos ao que o mundo diz, aos conselhos que vêm da mesa dos ímpios, você não só vai ouvir, você vai ser moldado por aquilo que você está ouvindo. E cuidado, que nem todo conselho inteligente é sábio diante de Deus. Você vai ver conselhos muito inteligentes na mesa dos ímpios, mas isso não significa que é um conselho sábio que vem de Deus. Provérbios 14, 12 vai dizer: há caminho que parece certo. Há caminho que parece certo. Usando o meme atual aí, né? Tem sabor de certo, mas não é correto. Provérbios 13, 20 vai dizer que o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Ou seja, o texto vai nos alertar a ouvir, ao nos assentar na mesa com os ímpios. A segunda mesa que nos é apresentada é a mesa dos pecadores. É a mesa que oferece o caminho do pecado. O texto vai dizer que feliz é aquele que nem se detém no caminho dos pecadores. Voltando ali para nossas versões, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. As duas versões é igual, né? Não se detém no caminho dos pecadores. O que isso quer dizer? O que é se deter no caminho? É parar, é estacionar, é se acostumar. Agora, você não está somente ouvindo o conselho dos ímpios, você está participando juntamente dos pecadores. É a mesa onde o pecado ele é normalizado. É a mesa onde o pecado deixa de nos incomodar. A consciência, a nossa consciência do que é certo diante de Deus, ela começa a se calar. Porque nós estamos normalizando a nossa vida com o pecado. A nossa prática de pecado substitui a nossa convicção cristã. Antes nós éramos cristãos convictos, mas nos perdemos no conselho dos ímpios e agora nós estamos estacionados com os pecadores. Nós estamos substituindo a nossa convicção por uma prática de pecado. Nós já estamos praticando o pecado como algo normal. Ou seja, o homem ele começa ouvindo o mundo. Ele começa a prestar atenção nas vozes do mundo. O que o mundo está querendo dizer?
Quais são os conselhos que são entregues no mundo? Depois, logo em seguida, ele começa o quê? A viver conforme o mundo. Não é mais um prestar atenção, não é mais dar ouvidos, você já está vivendo conforme o mundo. O Romanos vai dizer, né? Você já está conformado. Não há mais luta contra o pecado. Não há mais consciência daquilo que é certo e errado. Como nós aplicamos isso? Nós acabamos estacionando, caindo, frequentando ambientes onde nós sabemos que nós não deveríamos permanecer. Ambientes que nós não deveríamos estar. De repente, esses ambientes nos influenciam de tal modo que os nossos hábitos começam a mudar. Pequenos hábitos de pecado começam a crescer e tomar conta da nossa vida. Ou seja, a tolerância que nós tínhamos com aquilo que nos incomodava, com o pecado, se perdeu. Não há mais tolerância, não há mais resistência. Já foi a resistência que nós tínhamos do pecado. Spurgeon vai dizer que primeiro o homem anda, depois para, e por fim ele se assenta. O pecado está sempre progredindo na nossa vida. O perigo, meus irmãos, não é cair. Em algum momento nós vamos cair em pecado. Nós vamos tropeçar. O grande perigo é quando a gente se acostuma com a queda. A gente se acostuma a ficar deitado, a ficar sentado, ou se acostuma com esse tropeçar constante. Não há arrependimento, não há resistência. Você já está ali, conformado. E entenda uma coisa, se você tolera um pecado hoje, se você tem tolerado algum pecado hoje, amanhã esse pecado vai dominar a sua vida. O pecado que você tolera hoje te domina amanhã. E por fim, a mesa da zombaria, a mesa dos escarnecedores. Feliz é aquele que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sempre me chamou a atenção essa expressão, essa palavrinha, escarnecedor. Eu acho ela forte, mas eu acho bonita a palavra. A palavra eu acho bonita, robusta, né? Assustadora. Quem são os escarnecedores? São aqueles que zombam de Deus, que zombam da fé, que zombam da verdade. Há uma progressão, a pessoa vai mudando de fase. Primeiro ela ouve o conselho dos ímpios, depois ela se detém no caminho dos pecadores ali, estaciona, e por fim, ela não é apenas um participante dessa mesa, agora ela se identifica com essa mesa. Agora ela até defende a mesa, ela defende o erro, ela defende o pecado. Ela ironiza a fé, ela minimiza o pecado. Ontem os adolescentes foram lá para casa jogar videogame, e às vezes os adolescentes me surpreendem. De repente eles pararam lá o videogame por conta própria e começaram a fazer perguntas teológicas, né? Aí é o perigo, né? E às vezes eles fazem umas perguntas muito inteligentes, para não dizer sempre, para não inflar o ego, né? E aí eles perguntaram acerca do iluminismo. Olha só o nível de pergunta dos adolescentes. E por fim, explicando um pouco do iluminismo, da questão
da fé, do racionalismo, e por fim, eu falei para eles que antigamente, lá atrás, a questão de consciência acerca do pecado não era algo exclusivo da igreja, da fé cristã, não era algo restrito aos religiosos. Todas as pessoas tinham uma consciência de pecado e viam uma necessidade de encontrar o divino. Por isso que religião é religar, né? Se religar com Deus, encontrar Deus. Se você for ver, essa é uma das questões que está presente nas indagações dos grandes filósofos da humanidade. Acerca para que nós existimos, qual é o objetivo da nossa vida, quem é Deus, se Deus existe ou não. E isso, com o tempo, foi se perdendo, foi se minimizando. Hoje você chega numa universidade, você vai perguntar o que é pecado, as pessoas vão te ridicularizar com relação a pecado. Você vai sair aí fora perguntando para as pessoas o que é pecado, se elas se preocupam com o pecado, você vai ver uma resposta tipo assim, uma inexistência com relação a um temor de estar em pecado ou não, ou se acreditam que pecado é uma ofensa, desagradar a Deus. Isso foi se perdendo ao longo da história. O iluminismo só acelerou esse processo. Uma das grandes ideias do iluminismo é tirar a existência de Deus, a necessidade de você ter Deus na sua vida. Só tu olhar. As grandes universidades do mundo, elas têm origem o quê? Cristã. Então, o senso de pecado, o senso de buscar a Deus, se conectar com Deus, estava presente no mundo. E foi o quê? Se perdendo. O que assusta é quando esse senso se perde aqui dentro. Dentro da vida cristã. Dentro da vida daqueles que creem em Deus, ou dizem que creem em Deus, que se identificam como discípulos de Jesus, que se identificam como fiéis a Deus. Ou seja, voltando aqui, nós podemos cair no tal estágio onde nós estamos ironizando a fé que antes nós tínhamos convicção. Nós estamos minimizando o pecado. O pecado que antes nós lutávamos contra, nós resistíamos, agora nós estamos entregues. Nós começamos a ridicularizar aquilo que é santo. Provérbios 21, 24 vai dizer que o escarnecedor, ele é arrogante. Quem se senta nessa mesa já não luta contra o pecado, ri do pecado. O pecado virou agora um motivo de piada. Tim Keller dizia que o pecado, quando amadurecido, não apenas desobedece a Deus, ele passa a desprezá-lo. Não sei se você já conheceu alguém que defendia a fé, tinha uma consciência cristã e foi passando por cada um desses estágios. E hoje são zombadores da fé. Infelizmente, nós temos muitos exemplos ao nosso redor. E o perigo, o alerta, é para que cada um de nós vigie, para que a gente não esteja entrando, caindo nessa progressão, em prol de nos conformarmos completamente com o pecado na nossa vida. O último estágio da queda, meus irmãos, é quando o homem vai se sentir confortável zombando de Deus. Ele está
totalmente em casa. Ele está totalmente confortável. E olha o contraste. Olha o contraste que nos é apresentado. Logo em seguida, depois de falar aquilo que nós devemos evitar, as mesas que nós não devemos nos sentar, nos é apresentada a melhor das mesas. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Deixa eu procurar aqui novamente a versão. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Há um contraste muito claro. Há um contraste bem estabelecido. Primeiro nos é apresentado os lugares aonde nós não devemos nos assentar. E agora nos é apresentada a mesa que nós devemos escolher. Essa é a mesa que nós devemos escolher. Não basta nós evitarmos as mesas que são erradas. É preciso, é necessário escolher a mesa correta, a mesa certa. E a verdadeira adoração, meus irmãos, não se resume a evitar aquilo que é mal. A característica dessa mesa é o deleite. O salmista vai dizer que a verdadeira adoração está em amar profundamente a lei do Senhor. Você não se senta nessa mesa com os seus irmãos simplesmente porque é certo, porque é correto. Você não se senta nessa mesa simplesmente porque é necessário, porque é a vontade de Deus, eu preciso me sentar nessa mesa. Nós nos sentamos nessa mesa porque nós amamos, temos prazer, nos deleitamos em estar sentado à mesa onde Jesus é o centro. Nós amamos estar à mesa onde a palavra de Deus é servida, é compartilhada. Você está aqui, sentado a essa mesa conosco aqui. Todos nós estamos aqui sentados ao redor de uma mesa, onde Jesus é o centro, onde nós estamos sendo alimentados pela palavra de Deus. Por que você está aqui? Porque é certo? Porque é correto, simplesmente? Ou você ama estar aqui? Ou você tem prazer em estar aqui? Ou você se deleita em estar aqui? Esse deve ser o nosso objetivo. Esse deve ser a nossa busca. Não estar simplesmente porque é certo, mas porque nós queremos estar. Essa mesa nós somos alimentados, nós somos sustentados, nós somos corrigidos. É uma mesa que dá vida. Quem se alimenta da mesa da palavra de Deus não tem fome das mesas do mundo. Está totalmente satisfeito com o banquete que lhe é servido. A palavra de Deus o satisfaz, o sustenta de tal maneira que o camarada não tem fome do que é oferecido lá fora. Lembre-se que Jesus falou muito sobre mesas. Nós falamos aqui sobre algumas mesas em que Jesus se assentou. E nessas mesas haviam o quê? Pecadores. Só que há uma grande diferença aqui. Quando Jesus se assentava com pecadores, eles não estavam ali querendo se tornar um deles. O objetivo de Jesus, ao se assentar com pecadores, era para transformar a vida deles. Quando nós nos sentamos à mesa com ímpios,
com pecadores, com escarnecedores. O nosso objetivo, a nossa missão é uma só: ser instrumento de Deus para que vidas sejam transformadas. Se você não tiver essa missão, não tiver esse objetivo, ao convidar ímpios, pecadores, escarnecedores para se sentar à mesa, você está cometendo um grande erro, está assumindo um perigo muito grande. 1 Coríntios 10, 21 vai dizer que não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Forte esse texto, né? O que está querendo dizer? Não dá para viver dividido. Não dá para viver entre duas mesas. Nós não podemos sair durante a semana sentando de mesa em mesa. Não é possível. Outro texto vai dizer que não é possível adorar a dois senhores. Entenda uma coisa: se você tem vivido trocando de mesa em mesa, saiba de uma coisa: Jesus não está presente nessas mesas. Ou você se assenta à mesa com Jesus, se deleitando na sua palavra, ou você está em uma mesa onde Jesus não está presente. É uma ou outra. Em que mesas você tem se sentado ultimamente? Que vozes têm influenciado as suas decisões? Você está sendo moldado por essas mesas? Ou você tem sido instrumento de Deus para moldar ambientes? Essa é a nossa reflexão. O Salmo 1 começa escolhendo uma mesa e termina com dois destinos. O texto segue: há o caminho dos justos e há o caminho dos ímpios. Há o caminho da vida e há o caminho da perdição. A mesa em que nós escolhemos, meus irmãos, nos sentar hoje, vai definir o caminho que nós vamos trilhar amanhã. Talvez você tenha percebido algumas coisas. Talvez você tenha dado ouvido a conselhos errados. Você tem parado, estacionado em lugares perigosos. Talvez você já se assentou em um lugar onde você não deveria estar. E esse texto está nos lembrando, está nos trazendo aqui agora, falando com cada um de nós, que hoje é tempo de levantar das mesas que são erradas, das mesas em que nós não devemos estar. Apocalipse 3:20 vai dizer que se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele. Há uma oportunidade de nós nos assentarmos à mesa de Jesus. Há uma oportunidade de nós nos deliciarmos com o banquete que Ele nos oferece. Eu não sei se você tem ideia do tamanho da influência de uma mesa. Eu já contei essa história em algum momento aqui, uma ou talvez várias vezes. Eu lembro quando eu estava no Rio estudando e comecei a servir na igreja que fui consagrado pastor, lá na PIB da ilha. E essa igreja ficava muito distante de onde eu morava. Então eu tinha que pegar umas 3 conduções para ir para lá. Pegar um ônibus, 2 vans, ou 2 ônibus e uma van, era uma aventura. E então, a minha escolha era a seguinte: se eu fosse para a igreja, eu tinha que passar o dia inteiro na ilha. Não convinha eu voltar.
Às vezes, quando eu inventava de voltar, quando eu chegava de novo em casa, eu já tinha que estar voltando de novo para a igreja. Só dava tempo de tomar um banho, trocar de roupa e retornar. Então eu ficava lá. E aí a igreja lá, para me acolher, para me ajudar nessa minha peregrinação, para mim não ficar lá nas salinhas da igreja, ou dormindo nos bancos da igreja lá, eles faziam uma escala. Cada domingo eu ia e passava o dia na casa de alguém lá. Então cada dia era uma surpresa. Eu me sentei na mesa de muitas pessoas. A igreja era grande. Então, por um lado era bom, por outro lado era cansativo demais. Que todo domingo eu tinha que contar a minha história, eu tinha que contar porque eu estava lá. E às vezes eu estava cansado, eu estava exausto. Então, o bom era a boia, né? A boia era muito bom, era bom a comunhão, o cuidado deles, tal. Mas era muito cansativo, até chegar o dia em que um amigo querido meio que me adotou. Ele era meu colega de seminário também, o Hudson, e eu passei a frequentar a casa dele constantemente. Ou seja, eu não pulava já de mesa em mesa. Eu estava ali, todo domingo já era tradição. Eu saía da igreja e eu ia para a casa do Hudson, eu ia me assentar à mesa com eles, dividir a refeição. E o engraçado, o sensacional disso, é como nós somos transformados à mesa em que nós nos sentamos. Não demorou muito para mim fazer parte daquela família. Eu já não tinha uma família qualquer, uma família desconhecida. Eu já tinha um pai e uma mãe adotivos, eu já tinha irmãos, eu já tinha o costume da família, eu já tinha as características da família, eu já falava como eles, eu já tinha o gosto deles, eu já sabia a agenda deles, eu já sabia o que eles iam fazer no domingo. Era muito engraçado, que às vezes eu ia para a casa deles sozinho. Eles tinham que dar uma volta e comprar alguma coisa, eu ia para a minha casa. Cumprimentava os vizinhos, fazia um carinho no cachorro, pegava a chave no esconderijo, abria, sentava no sofá, tirava o chinelo, botava os pés na mesinha, ia na cozinha, abria a geladeira. Era minha casa, era minha família. Foi nisso que eu me tornei. Até chegar ao ponto, que nunca vou me esquecer do primeiro dia que eu fiz isso. Estava muito cansado, estava podre aquele dia. Eu me sentei à mesa, dividimos lá, compartilhamos aquele banquete maravilhoso. Eu falei para eles: estou satisfeito, peço licença, eu vou dormir. Fui lá tirar um cochilo, na minha cama, na minha casa. Nós somos transformados e acabamos tendo um senso de pertencimento a partir do momento que nós desenvolvemos relacionamentos, profundidade na mesa onde nós nos sentamos. Isso é gradual. Eu já não estava naquela mesa porque eu precisava estar naquela mesa, porque era certo, porque tinham me mandado para lá. Eu amava os meus domingos. Eu amava estar lá. A minha oração, meus irmãos, é que a mesa em que nós formos nos sentar seja somente uma. A mesa onde Jesus é o centro, onde a palavra de Deus é servida, aonde os nossos irmãos estão sentados. É aqui nesse lugar que nós precisamos desenvolver relacionamentos profundos. É aqui nesse lugar que nós devemos amar.
se não há esse sentimento, se não há esse prazer, ore por isso. Entenda uma coisa, você precisa ter um senso de pertencimento com relação à família de Jesus universal e também à família local, porque é aqui que nós convivemos, é aqui que nós estamos inseridos. É nesse lugar que nós vamos servir a Jesus juntos. Essa é a partezinha, o pequeno fragmento da grande família de Deus espalhada pelo mundo. É aqui que nós vamos fazer conexões. É aqui que nós vamos criar relacionamentos. É daqui que vão vir os conselhos. É daqui que vão vir os compartilhes. Daqui que vão vir as orações. Precisamos valorizar isso. Precisamos entender que aqui é o nosso lugar. É a mesa que nós devemos investir. É a mesa que nós devemos passar tempo. Porque senão, nós vamos estar de mesa em mesa. E talvez a gente caia em mesas que não vão agradar a Deus. Que vão nos levar para longe. Que vão influenciar a nossa vida ao ponto de nós perdermos a consciência que nós temos em Jesus. A minha oração, meus irmãos, é que você escolha se sentar nesta mesa. Que você ame estar nessa mesa. Que você queira estar aqui. Ore por isso. Seja grato a Deus pela mesa que você tem. Primeiro, você tem uma mesa onde se sentar. Se tem uma coisa que cristão nenhum no mundo pode chegar lá em cima e dizer para Deus assim: Deus, eu não tinha onde me sentar. Sabe por quê? Tem mesa espalhada por todo canto nesse mundo. Não importa o lugar, não importa os confins dessa terra, existe uma mesa de Jesus. Existe uma mesa de Jesus. Eu lembro de uma história muito engraçadinha de um missionário de uma igreja, se não me engano até era batista ele. Ronaldo Lindório vai contar isso em um dos livros dele. O missionário queria alcançar uma tribo indígena que morava lá no meio da Amazônia. Eu preciso alcançar aquela tribo. Era 7 dias de viagem de canoa, de barco. Fez todo um plano, fez todo um projeto, se preparou, chamou pessoas, montou aquela estrutura. E começaram, no meio da Amazônia, 7 dias lá, viajando, abrindo caminho com facão. De repente, eles avistaram lá, achamos a tribo dos índios. Aí eles viram os índios de longe lá. Chegaram, eles todos emocionados. Nossa, agora nós vamos apresentar Jesus para essa tribo. Aí quando vem um índio receber eles lá. Paz do Senhor, irmão. Seja bem-vindo à tribo aqui, tribo tal. E ele assim, como assim a paz do Senhor? Sim, todo mundo aqui é cristão. Como assim? Vocês não têm contato nenhum com o mundo. Em algum momento na história daquela tribo, um irmão da Assembleia de Deus se perdeu, pescador, foi parar lá na tribo dos índios. Já que eu estou aqui, eu vou convidar pessoas para se sentarem na mesa de Jesus. Evangelizou a tribo toda, evangelizou as tribos que viviam ao redor. Tinham 7 ou 9 congregações da Assembleia de Deus estabelecidas naquele lugar. Dê graças a Deus, você tem uma mesa aonde se sentar. Uma mesa onde a palavra de Deus é servida.
que nós possamos aproveitar o deleite, o cuidado de Deus nas nossas vidas. Nós possamos estar preparados também, prontos para convidar mais pessoas para se assentarem a essa mesa. Mais pessoas. Lembre-se, precisamos ser intencionais. Existem muitas pessoas que estão se perdendo no conselho dos ímpios, que estão estacionando no papo dos pecadores. Tem muitas pessoas que estão perdidas na roda dos escarnecedores. E nós sabemos a mesa que liberta. Nós sabemos o Jesus que transforma. O Jesus que tem poder para transformar, que tem poder para salvar. Que nos convida para um banquete. Nós precisamos, meus irmãos, distribuir convites. Convidar pessoas para ouvir sobre a verdade. Amém?